Salve galera, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pablo Jamilk e eu tô aqui na academia agora de manhã. Resolvi começar um quadro aqui no meu canal do Instagram da seguinte forma: geralmente eu acordo lá por volta das 6 horas e vou fazer um aeróbico, né? Então eu pensei, que coisa melhor do que aproveitar esse horário de fazer o meu aeróbico para conversar com os meus alunos. Então, o quadro que eu criei se chama Conversa com Jamilk. Esse quadro basicamente é o seguinte: ele não é um quadro em que eu vou começar dando aula, que eu vou começar falando aqui sobre português ou literatura ou qualquer outra coisa. O negócio é o seguinte: no Conversa com o Jamilk, eu vou fazer uma coisa parecida com aquilo que o Paulo Musi faz nas lives dele. Ele deixa a galera perguntar e ele responde, tá? Então o Conversa com o Jamilk vai ser exatamente isso, um espaço para nós aqui conversarmos. Você vai mandar a sua pergunta e eu vou responder. Lembrando que esse é um quadro de assunto completamente livre. Você pode perguntar sobre o que quiser e eu vou responder para você sobre o assunto, tá? Você pode gostar ou não, mas é essa a ideia. Bem, eu vou começar, antes de a galera fazer as perguntas, eu vou começar falando para vocês sobre o que tem acontecido nos últimos dias na minha vida. É coisa que vocês puderam acompanhar aí pela internet, né? Então quem me segue já deve ter notado isso. O que acontece? Eu sempre fui uma pessoa muito ligada à política, né? A debate político, a estudo da política, dos rumos do país e tudo mais. Isso muito antes de virar modinha, né? Que agora todo mundo resolveu dizer que é politizado e tudo mais. Eu gosto de estudar política desde a época em que eu era criança, quando o Fernando Henrique Cardoso se elegeu pela primeira vez. Eu estava vivo na época do governo Collor, pra você ter ideia. Então, desde que o Fernando Henrique se elegeu a primeira vez, eu achei legal política e sempre acompanhei isso, beleza? Sempre acompanhei política, sempre acompanhei economia, tudo mais. Daí, galera, eu havia feito uma separação, né? Eu havia feito uma separação dentro das minhas redes sociais, que era assim: basicamente, dentro do meu canal do YouTube e dentro do meu Instagram, eu não falava abertamente sobre política, apesar de eu sempre dar ali algumas pistas, né, no conteúdo que eu postei, sempre deixava isso, mas sempre falei abertamente sobre isso no Twitter e em outras redes sociais. Daí, vamos aqui a nossa narração, tá? No domingo, eu postei uma imagem que era uma imagem apoiando a ciência, né? Aquela imagem que é um meme, você pode olhar inclusive depois nas postagens. É um meme que tem um ônibus e um trem, né? E no ônibus está escrito particularmente eu acho, e no trem, o trem batendo ali escrito ciência, né? E esse post não tinha nada de político, não tinha uma intenção política. De repente, cara, a galera começou a discutir política e começou a se xingar e bicho pegou e não sei o que lá. E, cara, uma briga danada. Beleza. Mas aí, até aí, eu não tinha manifestado politicamente nada. Depois, cara, aconteceu aquela história do Roberto Jefferson, certo? Quando aconteceu a história do Roberto Jefferson, isso aí me tocou bastante e me tocou particularmente. Por quê? Porque eu via as pessoas defendendo, por exemplo, o Jair Bolsonaro, e é evidente, né? A menos que a pessoa seja muito... que ela tem aquele problema do tom 3 segundos, né? Problema de memória gravíssimo. É engraçado, porque assim,
essas pessoas não percebiam ou fingiram não perceber que o Roberto Jefferson é um apoiador grandioso, né, do Jair Bolsonaro. Tanto é que era a ideia do Roberto Jefferson criar uma nova constituinte. Ele era o cara que aparecia com a camiseta do Brasil mostrando um monte de arma quando o Bolsonaro defendia o armamento e tal. E aí o cara vai lá, recebe a Polícia Federal disparando 50 tiros, beleza? E jogando 2 granadas. Daí, irmão, o que eu penso? Eu penso o seguinte: eu sou professor que prepara muita gente para a prova de concurso público. E eu vejo grande parte dos meus alunos que estudam para a carreira policial, principalmente para a Polícia Federal, certo? Principalmente para a Polícia Federal, apoiando as ações do Jair Bolsonaro e as ações, por exemplo, do Roberto Jefferson, do Daniel Silveira, enfim, essa galera toda. Aí, o que acontece? É um contrassenso você apoiar um maluco desses e estudar para concurso público. Daqui a pouco eu trago alguns números para você pensar. Mas, enfim, é um contrassenso. Por quê? Porque aquele agente que estava lá, certo? Aquele agente que estava lá, que foi cumprir a sua função e que foi pela determinação judicial, poderia ser você, meu aluno, que está estudando para mudar a sua vida, que passa noite em claro, né? Poderia ser você. Então, eu sempre falo, cara, você tem que perceber do lado de quem você está, tá? Do lado de quem você está, de quem insufla violência, de quem manifesta violência, né? Pelo jeito, eu entendi depois que aconteceu aquilo, o porquê de um homem de bem querer estar armado em casa, né? Porque pelo jeito vai receber a polícia a bala quando não concordar com o inquérito, né? Afinal, todo réu acha que seu inquérito é uma coisa ruim, né? Então, continuando aqui a nossa reflexão. Daí, quando aconteceu essa história do Roberto Jefferson, eu postei uma informação sobre isso, né? Eu postei lá que poderia ser o meu aluno. E isso foi um post evidentemente político, né? Aí a galera ficou revoltadíssima, ficou muito revoltada e começou aquele processo de derretimento dos seguidores, né? Porque em vez de argumentar, é muito melhor você ir lá e falar: estou deixando de seguir em 3, 2, 1. Beleza. Aí eu falei, cara, quer saber? Já que o pessoal está dessa forma, então eu vou me manifestar publicamente, claramente, que é meu papel como professor. Eu sou um cidadão, né? E já que cantor se manifesta, artista se manifesta, jogador de futebol que de política não entende bosta nenhuma se manifesta, pastor se manifesta, né? Até mesmo o padre de festa junina lá se manifesta. Por que é que eu não posso me manifestar claramente? Então fui lá e postei uma foto minha num ato contra o Bolsonaro e pró-Lula que teve aqui em Cascavel, certo? Em que eu estava lá, em que eu discursei para as pessoas. Eu estava com a minha camiseta do Paulo Freire, a camiseta que eu tenho muito orgulho de usar, que o maior filósofo da educação mundial se chama Paulo Freire. E postei e escrevi um texto longo. Beleza. Em 2 horas foram 2.000 seguidores a menos e em 2 dias 11.000, beleza? 11.000 seguidores a menos. Até o momento em que as pessoas começaram a perceber o que estava acontecendo e voltaram a me seguir, beleza? Então, justamente por isso, tá? Foi isso que aconteceu nos últimos dias. Mas, de qualquer forma, eu não deixei de postar conteúdo, eu não deixei de postar dicas, mas, junto com isso, eu posto minha posição política, né? Porque o professor, como
ente formador de opinião pode sim manifestar sua opinião. Então, é importante que isso aconteça. E olha só que coisa engraçada. Eu vejo que muita gente, principalmente os defensores ferrenhos do bolsonarismo, vem aqui para minha página, certo? E começam a escrever alguns impropérios, alguns absurdos, umas coisas assim de quem tem aquele déficit cognitivo acentuado, né? Que é basicamente uma coisa do tipo: mas você não quer sair do capitalismo, mas você não sei o que lá. E cara, é muito engraçado porque é todo mundo pobre premium, né? Pobre premium, que não tem ninguém rico aqui. O cara que é rico, milionário, nem tá assistindo aula de português, né? Tá viajando pro exterior, é rendeiro, tá vivendo de renda, entendeu? Então assim, aí vem aqui o cara que é pobre premium e que, sei lá, ganha o suficiente para se manter minimamente. Oi, Fábio, tudo bom? Se manter minimamente aí, e aí vem pregar moralismo ou coisa desse tipo. Existem diversos outros professores que dão aula para a mesma seara e que se manifestam publicamente sobre política, mas como essa manifestação é relativa aos seus interesses, né? O cara vai lá e manifesta favorável a Bolsonaro, fala que é a favor da família, né? Fala que é a favor dos costumes e não sei o que lá, aí vocês aplaudem e acham bonito. Então assim, eu acho engraçado, por exemplo, muita gente falar que é a favor da família e está no quarto casamento, né? E ter um filho em cada casamento. Ou falar que é a favor da família e ter 3 amantes, beleza? Essa é no mínimo uma palhaçada. Ou falar que é religioso e pregar o armamento, basicamente. É um contrassenso do caralho que não faz o menor sentido. Mas enfim, né? O cara que quer ser pobre gourmet ou pobre premium vem aqui e manda esse tipo de mensagem. Eu não acho isso uma coisa muito ruim, né? Afinal de contas, faz parte da democracia. A galera pode falar esse tipo de coisa. Ainda pode, né? Porque esse esquema é o esquema da democracia. Você permite isso. Pessoas andam armados, não precisam tomar vacina, em que a religião está acima de tudo, inclusive acima do próprio governo, em que existe uma fusão entre religião e governo, pode morar no Afeganistão, porque lá é desse jeito, né? Inclusive lá você tem os direitos das minorias suprimidos, né? Pode ir lá morar no Afeganistão, acho que você vai curtir bastante. Vamos lá, manda, eu acho que eu recebi uma pergunta aqui. Vamos ver. O que mais aqui, ó? Por que você não faz um vídeo com uma interpretação do hino nacional? Uma ótima ideia, vou fazer. É uma canção escrita no período do parnasianismo brasileiro, então toda a estruturação dos versos é uma estrutura parnasiana, por isso que é difícil de as pessoas entenderem, tá? E vou fazer, beleza? Vou fazer sim um vídeo. A maior parte dos versos, né, em hipérbato, então vou fazer para vocês poderem analisar, beleza? Boa pergunta aí, Manuel. Agora fique à vontade para mandar perguntas aí. Lembra que nesse quadro você manda pergunta e eu te respondo, tá? Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Fábio? O Ricardo disse que eu estou do lado certo da história. Eu também acho. Vamos ver outra pergunta. O V. Freire disse:
Comente a importância de não votar em nulo ou branco. Quando você está numa democracia, existe o princípio do sufrágio. O sufrágio é uma batalha que nós vencemos a duras penas. A possibilidade de você poder manifestar a sua vontade para escolher um representante. Quando você vota nulo ou branco, você ostensivamente abandona essa possibilidade e abre mão desse direito. É um desrespeito histórico você deixar de se manifestar, porque o homem, como disse Aristóteles, é um animal político. Então, você precisa se manifestar. No dia 30, vote, não vote nulo ou branco, tá? E mais? Ó, o Tiagão mandou uma pergunta legal aqui. Pablo, mecanismo de controle da linguagem não seria censura? Tipo, proibir certas palavras? Se você estivesse referindo ao caso da Jovem Pan, não existe controle de linguagem ali. O que existe, bom dia, o que existe ali é um caso bem simples em que houve um processo impetrado contra a emissora, porque a emissora estava espalhando informações sabidamente falsas. Nesse caso, o processo correu num rito sumaríssimo por causa do período eleitoral e houve uma sanção. A sanção é: se vocês continuarem informando de forma falsa, vocês serão multados. Aí a Jovem Pan capitalizou essa informação. Como assim? Começou a dizer que aquilo que aconteceu foi uma censura e que eles estavam proibidos de falar certas palavras. Não estavam. Eles podem falar o que quiserem, só que se divulgarem informação falsa, receberão uma multa. Mas como o povo não vai atrás da informação, é muito mais simples eles falarem que foram censurados, porque assim capitalizam a notícia para eles. Basicamente isso aí. Pode mandar pergunta. Eu só vou sair da esteira aqui agora, que a galera chegou para treinar, então vai ficar bem barulhento. Mas eu vou caminhar ali e aí tranquilamente a gente continua conversando. Bom dia, pessoal. Deixa eu ver, recebi mais uma pergunta aqui. A Gisele pediu para eu explicar sobre a parada da censura. É exatamente isso que eu acabei de dizer para vocês. Não existiu censura ali, porque a emissora pode falar aquilo que bem entender. Só que em determinados casos, a depender do que fala, depende da informação que eles estiverem repassando, certo? Então é aquela história. Fala aquilo, é sanção. Basicamente isso. Não existiu nesse aspecto aí censura, mas as pessoas são muito inocentes, né? Elas pegam, por exemplo, a narrativa que é mais conveniente para elas e adotam. E o nome, isso está num livro bem interessante que se chama A Mente Moralista, tá? Que fala como as pessoas utilizam o seu coeficiente racional para justificar suas escolhas instintivas, tá? Então é uma coisa muito engraçada essa análise. Deixa eu ver. Que mais? A Betânia mandou uma aqui que eu achei legal. Ó, por exemplo, eu poderia ter dito que eu fui censurado, porque as pessoas diziam que eu não podia me manifestar por ser professor. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Eu faço faculdade, né? Eu faço faculdade de Direito. E estou indo para o 3º ano. A faculdade em que eu estudo proíbe os professores de se manifestarem politicamente. Então, professor de direito não pode comentar sobre essas questões de direito que estão acontecendo dentro do Brasil, porque se comentarem, são mandados embora. Eles serão mandados embora, certo? E aí? Isso para você não é uma espécie de censura? Ah, Pablo, eu acho que não. Então é o mesmo caso da Jovem Pan, tá? É o mesmo caso da Jovem Pan. As pessoas se incomodam muito com o fato de que a opinião que elas defendem, mesmo sendo uma opinião sabidamente mentirosa,
não pode ser, não pode, ou melhor, quando dita, é punida, entendeu? E que o cara quer cometer o crimezinho dele sem ser punido, sem sofrer nenhuma represália. Porque o crime dele é bonito, o crime dele é possível, o crime dele tá certo, o outro crime não. Que mais? Ó, o Greg mandou aqui que vota no Bolsonaro e respeita a minha opinião. Isso é o mínimo que a gente exige num país democrático, né? Afinal de contas, a gente está numa democracia. Se você vota em candidato X ou Y, você tem que respeitar a pessoa que vota no outro candidato, tá? Cada um tem direito de votar em quem quiser. Vamos lá. O que mais? Ó, o Mestre dos Matos fez uma pergunta. Ciro Gomes precisa ter essa coragem que você teve se posicionar de fato ou tudo bem assim? Na minha opinião, já passou o tempo de o Ciro se posicionar. E aqui estou falando eu, que sou filiado do PDT, que fui candidato pelo PDT. Acho que já passou o tempo de o Ciro vir para a rede e falar como eu estou falando, certo? Por quê? Porque existe aí uma questão que tem muito a ver com o combate ao bolsonarismo. Isso é muito maior do que qualquer outra questão, do que qualquer outro princípio. Deixa eu ver aqui mais que a galera mandou. Nossa, tem muita pergunta aqui, cara. Ó, a Elisa pediu para eu comentar sobre os crimes do Lula e os crimes que ele alega ter sido inocentado. Bem, então vamos lá. O Lula é associado a diversos escândalos de corrupção e lavagem de dinheiro. Ele é associado ao esquema da compra do triplex e do sítio em Atibaia. Ele é associado a tudo isso, certo? Só que o grande esquema, velho, é que não é só o Lula que diz que ele não está devendo para a justiça, né? É uma outra coisa que, assim, o pessoal que é de direita não gosta muito, mas que se chama, deixa eu pegar o nome que é devido processo legal, tá? O nome é isso, devido processo legal. Dentro do Brasil, na nossa legislação, quer você goste ou não goste, existe o princípio do contraditório e ampla defesa, e existe o princípio de exaurimento dos recursos, ou seja, você pode recorrer alegando a sua inocência, e você precisa partir sempre como legislador e como juiz do princípio da presunção da inocência, certo? Então, por causa do devido processo legal, todos os processos que havia contra o Lula e que pesavam nessa seara que eu falei aqui, né, foram extintos. Então você não pode falar, por exemplo, em descondenado, é uma coisa bem burra, tá? Você falar o termo descondenado é uma coisa burra. E se você não sabe por que falar descondenado é uma coisa burra, você pode dar uma olhadinha naquilo que a gente chama de processo penal, tá? Você pode pensar nisso aí. E, bem, basicamente isso. Comentei, né? Comentei o que você precisava de que eu comentasse. Que mais? Tem muita mensagem aqui. Jovem Pan dá espaço para a esquerda e direita. Os de esquerda já falaram horrores de Bolsonaro. O caso é, existe uma coisa chamada linha editorial, certo? E na linha editorial deles existem muitas pessoas que não têm a menor capacidade cognitiva de comentar a respeito de política e mesmo assim estão ali fazendo. Vou dar um exemplo para vocês. A Pietra Bertolazzi comenta sobre política, fala sobre assuntos de que ela não conhece. Por exemplo, critica o Paulo Freire, sendo que ela é formada em moda, né? Então tem um lugar de fala aí bem importante, tá? Para você analisar. Você tem lá o Adrilles. Cara, o Adrilles, um indivíduo que participava de reality show fazendo comentário político. Qual é
a informação que você tem ali para garantir o consentimento ou a anuência, aquilo que esse indivíduo fala. Ó, o Marcos mandou o seguinte: o processo dele passou por todas as instâncias, um amigo dele anulou o processo com uma canetada. Simples assim, você está do lado errado, é uma pena. Assim como um inimigo dele condenou ele com uma canetada sendo incompetente. Inclusive o inimigo dele, que é o Sérgio Moro, assim que condenou o Lula e impediu de ele concorrer na última eleição, tá? Impediu de concorrer na última eleição, acabou magicamente virando ministro da Justiça, quando o governo Bolsonaro falando sobre as suspeitas que ele tinha do Bolsonaro, e menos de 2 anos depois voltou a apoiar. Então foi o mesmo caso. Não vou comer o cereal. Eu também acho, sabe uma coisa engraçada? O pessoal acha que comentarista política boa é a Ana Paula Henkel, que é jogadora de vôlei, né? Como comentarista política, ela é uma excelente jogadora de vôlei. É o mesmo esquema, né? Aí você só escolhe o seguinte, né? Porque na minha formação eu tive política, eu sou professor de filosofia, tá? E eu dou aula dessas disciplinas. Agora, eu não sei em que parte do jogo de vôlei o pessoal estuda ciência política. Talvez seja no saque, né? Pode ser no saque que o pessoal estuda ciência política. No saque, ou quer ver, o pessoal pode estudar ciência política no corte, né? O corte, por exemplo, é uma coisa bem importante para o Bolsonaro, porque ele corta a verba da educação, corta a verba da ciência, né? Então pode ser aí, ó. Pode ser aí que o pessoal, né, estuda aí. Então, aí ficou claro, ó. Agora sim, ó, é saque, né? Saque do dinheiro do pessoal que faz a rachadinha, beleza? Aí deu para entender. E corte de verba da educação. Pronto, aí tá explicado o que o pessoal do vôlei vai entender disso. Tá, que mais? Deixa eu ver. Ó, pergunta legal. O Anderson perguntou: qual é a leitura que eu faço diante da perda de credibilidade da Polícia Federal no caso do Roberto Jefferson? Vou explicar para vocês. O que acontece ali? A Polícia Federal como um todo não perde credibilidade. Perde credibilidade o indivíduo que estava lá negociando com o Roberto Jefferson, rindo dos colegas que foram alvejados. Tá? Mas o que rola nesse aspecto? Cara, infelizmente, o Bolsonaro trocou todos os superintendentes da Polícia Federal, certo? Então, pelo fato de ele ter trocado todos os superintendentes da Polícia Federal, infelizmente, existe um aparelhamento que ele pretendeu fazer aí. Não acho que a PF como instituição, né, vá perder credibilidade. Mas nós precisamos aí agora mudar essa realidade, né? Falando nisso, eu não sei se o pessoal que estuda para concurso de carreira policial se lembra, mas foi durante o governo tão famigerado aí que vocês criticam, foi durante o governo do PT que nós tivemos a maior quantidade de concursos para a carreira policial. Polícia Federal, PRF e o DEPEN. Pois é, né? Gente, tá travando meu vídeo aqui, mas por quê? Opa, voltou. Opa, vamos ver se recebe mais uma perguntinha aqui. Bom dia, professor. Sou do Nordeste, voto em Bolsonaro e meu pai em Lula. Nem por isso eu vou brigar. Pois é, meu pai é bolsonarista. Roxo. Bolsonarista roxo. E eu brigo com ele por causa disso? Claro que eu brigo. É claro que eu brigo. Beleza? Ó, aqui ó, muito boa essa. Mas professora Ana Paula Henkel formou-se em arquitetura pela Universidade da Califórnia em Los Angeles. Também arquitetura não significa que ela entenda de política, né? Ela pode entender de arquitetar algum argumento fake. Instituição em que ela iniciou o mestrado em ciência política em 2018.
como a gente está em 2022 e o mestrado são só 2 anos, muito provavelmente deve ter abandonado, né? E faz sentido porque deve ter abandonado, porque para você fazer um mestrado de ciência política você tem que estudar. Eu brigo com meu pai. Por quê? Porque se eu não discutir com meu pai, o que vai prevalecer no almoço da minha família é a notícia do WhatsApp que meu pai, que é um tiozão, manda pra galera. O que mais? Na Bahia, 90% vota em Lula e somos chamados de burro por isso. O que o senhor acha? Eu acho uma baita de uma sem vergonhice. Eu vou dar uma informação para vocês aqui. Eu sou professor de literatura, né? Como a maior parte da galera sabe. E o seguinte, de todos os escritores brasileiros, a maior parte dos mais famosos, dos mais representativos, vem sabe de onde? Vem do Nordeste, tá? Vem do Nordeste. Você não acha que o momento em que estamos vivendo não se deve ao fato de o Brasil ter julgado os carrascos da ditadura como foi feito no Uruguai e na Argentina? É lógico. É lógico. Aliás, o fato de nós não termos tratado os ditadores no Brasil da forma como eles deveriam ter sido tratados é o que faz esse povo imbecil aparecer no meio da rua pedindo um AI-5 e depois que o veículo de comunicação dele sofre um processo, fala em censura. O cara que sai com uma bandeira escrito AI-5 e depois fala em censura é no mínimo um imbecil. E mais. Olha, isso aqui é muito bom, hein? Professor, me fala como tem corrupção sem ter investigação. É difícil, né, velho? É difícil. É fácil você falar, ó, no meu governo tem corrupção, por isso que eu não deixo ninguém investigar. Mas ainda investigaram, né? Por exemplo, o escândalo lá das barras de ouro que valem mais do que dinheiro na propina da educação. Uma pessoa falou ali que eu fazer uma live para explicar meu voto é foda, tá? Irmão, não, a página é minha, na verdade eu faço o que eu quiser dela. E as pessoas estão assistindo aqui. Beleza? Eu já falei que esse quadro vai ser recorrente. Eu vou falar de vários assuntos. Inclusive, queria apresentar uma pessoa para vocês. A Eduarda. Dá oi, Duda. Oi. A Duda era a pessoa que estava mandando ali que o café tá pronto. A Duda faz parte da nossa família, ela trabalha aqui em casa. E a Duda, agora nós vamos fazer um negócio muito sacana, Duda. Vai. Duda, fala aí. Duda, fala pra nós aqui em quem você vota. Eu voto no Bolsonaro. E a gente também briga aqui. Briga, não é porque ele é meu patrão que a gente não vai brigar. Você tá entendendo? O nome disso aí é democracia. A Duda trabalha aqui em casa e ela vota no Bolsonaro e ela falou, esse meu voto é convicto, não vou mudar. E o que a gente diz? Pode votar, não pode? Pode votar. E eu voto? Você tá vendo? Então é isso aí, cara. O nome disso é respeitar a opinião das pessoas, entendeu? Isso não significa que a gente não vai discutir. Ó, Duda, estamos pedindo café. Pode vir. Que mais? Manda pergunta aí, rapaziada. Eu falo pra Duda. Uma pessoa mandou aqui, Duda, que você tem que votar no 13. Que 13 o quê? Eu falo pra ela que tem que votar do lado do trabalhador, né? A gente fala sobre isso. Mas ela falou, não, eu voto no Bolsonaro e pronto. E é isso aí. É extremamente contraditório uma pessoa sensata de família votar em Lula. Por quê? Por que é contraditório? Contraditório é uma pessoa de família que defende a família votar no Bolsonaro, que fala que defende a família tradicional e tá lá no 3º casamento, né, com 4 filhos, que frequenta tudo quanto é religião, diz que as pessoas têm que ser cristãs. O que mais? Estou no 3º período de letras, pode me dar umas dicas? Posso.
Estude linguística. Existe um livro do Eduardo Lopes chamado Fundamentos da Linguística Contemporânea. Tem que ler, é muito importante. Estude Chomsky. Chomsky é importantíssimo dentro da linguística. Essa foi boa, que o Brito falou: comunga na igreja católica e se diz evangélico. É isso aí. Olha lá, Thiago Martins falou que eu sou um revolucionário da internet. Exatamente. Exatamente. E aí vou pra rua também, saca? É melhor do que ser um hater da internet, né? Que mais? O cara, que o nosso colega colocou: parece que se Lula ganhar, todas as famílias são desfeitas. A gente sempre faz essa piada aqui em casa, eu e minha esposa. As pessoas têm tanto medo das pautas da esquerda que elas pensam assim: o Lula venceu, a partir do dia 1º, todo mundo será obrigado a abortar. O policial vai passar no meio da rua, vai falar: tá grávida? Tá grávida. Então aborta, né? Todo mundo vai ter que entregar um filho pelo menos para ser LGBT. Cara, vocês são muito burros de pensar uma coisa desse tipo, pelo amor de Deus. Que mais? Manda lá. A galera fica meio com vergonha de mandar, né? O professor é um pouco estúpido. Que mais? Aqui, ó. Fale sobre como o bolsonarismo instrumentaliza o direito fundamental à liberdade de expressão. Eles tentam capitanear este direito para si, como se a liberdade de expressão fosse o direito de falar em impropérios ou absurdos, né? Então, por exemplo, a pessoa aparece em determinado aspecto e resolve que ela tem ali seus preconceitos e ela quer poder mandar esses preconceitos adiante, né? Ela quer ser preconceituosa. Então ela diz assim: eu estou sendo tolhida na minha liberdade de expressão, esse é um direito fundamental, eu estou sendo censurado e blá 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 e blá 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 e blá blá blá. Entende? Então eles capitaneiam dessa forma. Agora, ninguém fala nada, por exemplo, da informação sobre o TSE ter impedido a veiculação de algumas propagandas do Lula. E aí? É censura também? Você vai ficar revoltadinho? Quando você foi pra rua brigar pelos seus direitos de revolucionário da internet? Quando é que foi? Sábado. Sábado. Inclusive essa foto que tá no meu perfil é desse dia. O que mais? Professor, não entendi quando o senhor falou que quem é cristão não pode ser armamentista. Vou explicar. Acha uma parte da Bíblia aí em que fala o seguinte: então Jesus deu uma paulada na cabeça de fulano. Ou, e então Jesus disse: em verdade, verdade vos digo, puxa a espada e corta a cabeça de fulano de tal. Certo? Então, saca. Você não tem nenhuma parte do texto religioso em que Jesus incita a violência. E o armamentismo tem isso mesmo. Certo? Tem isso mesmo. Olha que curiosa essa frase: nossa bandeira nunca será vermelha. Eu concordo, ela nunca foi. Ela nunca foi. Infelizmente, querida, o nome do país em que você mora significa vermelho. Você tá um pouco triste agora de saber isso, né? Brasil vem de brasa
qual é a cor da brasa? Qual que é a cor da brasa, Duda? A brasa? É. Acho que é vermelha. Pois é, né? Então nossa bandeira pode não ser vermelha, mas o nome do nosso país já é. O nosso amigo ali perguntou se a foto em que eu estava era de uma passeata LGBT. Não, era de um ato anti-Bolsonaro. Certo? Mas, se fosse uma passeata LGBT, seria tão bom quanto. Aliás, eu estava no encontro da diversidade, né? Que seria a parada gay aqui de Cascavel. Pablo, você é gay? Não. Mas o que você tava? Algumas das melhores pessoas que eu conheço na minha vida são da comunidade LGBT. Tava lá para apoiar. Olá. Quem fala de Cuba e Venezuela esquece que os países mais desenvolvidos do mundo são governados por esquerda. Noruega, Finlândia, Islândia, Luxemburgo, Alemanha, Portugal, Espanha, entre outros. Só faço a ressalva que a Alemanha mudou de governo agora, mas a Angela Merkel era de esquerda. Então é isso aí. Mas eu não posso exigir noção de história dessa galera, meu querido. Esse pessoal aí acha, por exemplo, que o nazismo é de esquerda. Que noção de história você vai querer exigir deles? Não dá. Me fala a proposta do governo de Lula e de Bolsonaro. Eu não, para isso tem debate. Para isso tem propaganda política. E mais? Responde, Lula é inocente? O que está escrito na justiça? Te pergunta, o nome dele está no rol dos condenados? Não, se não está, ele é o quê? Pablo, respeito sua posição, mas vamos de português que é melhor. Não, nesse horário, nesse quadro, eu vou falar do que eu quiser e daquilo que as pessoas perguntarem. Quando o mito ganhar, mando para você um travesseiro para chorar bem confortável. Pode mandar. Se o Lula ganhar, eu te mando uma abobrinha. Que mais? Meu Nordeste é lindo. Eu também acho. Às vezes eu penso em morar no Nordeste. Tem perdido seguidores, hein? Eu perdi 11 mil seguidores em 2 dias. Mas, em metade de um dia, eu ganhei 8 mil de volta. Mas foi bom porque eu fiz um saneamento, né? Só as pessoas intolerantes foram embora. Que mais? Ah, tem pergunta aqui. É que eu fico vendo os comentários, a galera se batendo ali, danado. O professor Jedson me perguntou por que votar no Lula. Porque eu sou professor. Ser professor e votar no Bolsonaro é a mesma coisa que você ser barato e votar no inseticida, certo? Veja só, nos governos do Lula, nós tivemos o maior desenvolvimento educacional brasileiro. O maior desenvolvimento educacional brasileiro. Maior quantidade de universidades que surgiram, né? Maior quantidade de cursos de pós-graduação. Olha que engraçado, a pós-graduação brasileira é extremamente jovem. E foi durante o governo que nós tivemos do PT, por exemplo, que as citações de textos brasileiros aumentou em revistas internacionais mais de 125%, tá? Isso significa o quê? Ciência e tecnologia. Beleza?
E assim, ó, eu não entendo muito você que é concurseiro, por exemplo, e vota no Bolsonaro, né? O Paulo Guedes, por exemplo, com aquela estrutura dele da escola de Chicago, vive dizendo que quer diminuir a quantidade de concursos públicos, né? Então você está esperando passar em concurso para quê daí? Que mais? Aí, ó, Francine fez 2 mestrados com bolsa. Aí nós tivemos programas como FIES, Ciências Sem Fronteiras. Cara, o programa Ciências Sem Fronteiras, eu vou contar um negócio pra vocês que talvez vocês não saibam. O programa Ciências Sem Fronteiras foi o programa foi responsável pela maior quantidade de pesquisadores brasileiros radicados no exterior. O que significa isso? Que nós tínhamos a quantidade gigantesca de pesquisadores do Brasil que foram para fora, que foram para o exterior pesquisar e trazer ciência e tecnologia para produzir no Brasil, certo? E quando chegaram lá, descobriram que os brasileiros eram os melhores pesquisadores. Isso foi graças a um programa chamado Ciência Sem Fronteiras, que inclusive teve corte no orçamento desde que o Bolsonaro assumiu, né? Pois é. Que mais ali? Uma pessoa fez uma pergunta aqui que eu achei legal, porque ela foi ofensiva. Ó, tem um outro que tem que deixar a máquina enxuta, né? Então, você pode deixar a máquina enxuta num país desse tamanho, né? Tipo num Paraguai, por exemplo, pode deixar a máquina enxuta. Agora, num país de dimensões continentais como o Brasil, sem a máquina nada funciona. Aliás, eu gosto dessa história da máquina enxuta. Sabe por quê? Pessoal, Duda, você me alcança o adoçante, por gentileza? Ah, tá aqui, não tinha visto. Se fosse, olha que coisa engraçada. Se fosse dessa forma, tá? Se fosse dessa forma, tem que deixar a máquina enxuta e blá blá blá, essa história toda. Você pensa comigo o seguinte. No modelo de administração, né, que o Paulo Guedes propõe, você tem que diminuir a máquina, ou seja, diminuir a presença do Estado na economia, não é? Parece uma coisa muito inteligente a se fazer. Só que você sabia que todos os implementos agrícolas que vêm para o Brasil se tornar o grande país exportador de grãos, em que o agro é isso, o agro é aquilo, o agro é aquilo outro, você sabe de onde é que vem? Vem da interferência do governo nas políticas agrícolas. Por exemplo, a importação de tecnologia pela Embrapa. Tá? E não só tecnologia no aspecto de maquinário, tecnologia no aspecto de grãos, nessas pesquisas que são feitas fora do Brasil. Certo? O Brasil parou de investir naquilo que a gente chama de fronteira tecnológica, certo? E aí agora o que acontece? O país tem uma economia comoditizada, tá? Comoditizada. O que significa isso? A economia brasileira é baseada fundamentalmente em commodities, em exportação de commodities. Tá bom, Pablo, e qual é o problema, tá? O problema de exportação de commodities, tá? O grande problema da exportação de commodities é que uma economia baseada em commodities vai ficar sempre refém da oscilação cambial, certo? E é uma coisa muito engraçada, porque foi a mesma coisa que aconteceu com a Argentina, sem depender de governo A ou governo B, certo? Sem depender disso. O problema é que, enquanto o Brasil não investir em ciência e tecnologia para chegar à fronteira tecnológica, continuará sendo uma economia comoditizada, ou seja, os grandes latifundiários, os grandes burgueses serão aqueles associados à economia que é ruralista, perfeito? E quando agradarem aos ruralistas, o candidato está lá tranquilamente, né, bem apoiado. Veja, você tem toda a bancada sertaneja apoiando o Bolsonaro, né? Porque você tinha antigamente lá um ministro, o Salles, que até madeireiro apoiava,
Então é esse esquema. O esquema da corrupção na vacina, né? Aí vem o cara e fala, mas não comprou, né? Mas não comprou vacina. Você sabe que nos casos de corrupção, né? O verbo não é comprar, né? Para quem estuda direito penal. Que mais a galera tá falando? Tá bonita a live, hein? Tá bonito, tá tranquilo. Aqui eu já respondi a maior parte disso aqui. Ó, o nosso brother falou, as fake news continuam ditando pautas eleitorais, como combatê-las. Irmão, denunciando. A gente tem que esperar que a justiça consiga resolver essa questão, né? Gerlânia, você tem muita razão em relação a isso. Muita razão. O governo Bolsonaro se apropriou do símbolo da bandeira nacional da camiseta da seleção brasileira. Certo? Se apropriou. Por quê? Porque começou a trazer aquela noção de patriotismo, de que isso aí é patriotismo. Sabe quem fez isso? O Hitler. O Hitler fez isso na Alemanha nazista. Tá? É só uma pessoa muito estúpida mesmo que não percebe a associação do Bolsonaro com o Hitler. Ó, tem sempre pessoal que tira um sarro e fala assim, ninguém fala que os artistas e usuários de drogas votam no Lula. Cara, eu não me importo. Sabe? Eu não tenho vergonha de dizer, por exemplo, que um cara que defende a liberação da maconha vota no Lula. Eu, por exemplo, não fumo. Eu não fumo maconha. Certo? Não fumo. Agora, veja só que coisa curiosa. Eu sentiria bastante vergonha, por exemplo, de dizer que eu apoio aquilo que o Bolsonaro faz. Veja, quem está do lado dele é o Roberto Jefferson, né, o cara que joga granada no Policial Federal, a Flor de Lis, né, que matou o marido, o goleiro Bruno, né, que disse que queria o melhor pro filho dele, votando no Bolsonaro. O melhor pro filho dele, né, seria começar não matando a mãe. Quem mais? O Robinho, né? Você vê que coisa engraçada? Olha lá. O Robinho. Então, na moral, eu acho que de todos esses crimes aí, o cara fumar maconha é o menor deles, né? E o Porto Mariel em Cuba. Cuba deu grande garantia de pagamento do empréstimo do BNDES. Charutos cubanos. Talvez você não saiba o valor acionário de um charuto cubano, né? O casal que matou a Daniela Pérez. O velho da Havan dizendo que é para demitir professor. O Neymar, né? Ó, a Sandra Cristina disse, Lula roubou o país. Não, quem roubou o país foi o Bolsonaro. Porque agora a bandeira brasileira não é mais do Brasil, agora é do Bolsonaro. O Jair Bolsonaro roubou o principal símbolo que o Brasil tinha. Para com isso, professor. Roberto Jefferson foi parceiro de Lula no Mensalão. Depois saiu, rachou com o Lula e virou parceiro de quem? Da minha mãe? Porra, você é cego, cara? Você não via esse animal aparecendo nas fotos junto com o Bolsonaro, defendendo o Bolsonaro? Mandou o lixo daquele padre de festa junina para defender o Bolsonaro dentro do debate? Vocês pisaram, rasgaram e vagaram na bandeira. Eu não fiz nada disso, cara. Eu até tenho uma bandeira do Brasil em casa, mas não hasteio mais por vergonha desse povo bolsonarista. Obrigado, irmão. Brandon, eu vou dizer uma coisa para você.
eu acho que as pessoas têm que ter coragem de se posicionar. É por isso que hoje, eu moro em Cascavel. Cascavel é a cidade mais bolsonarista, tá? Aí ele devolveu ao país a alegria do patriotismo. Ah, sim, de você ser um velho escroto da sociedade da classe média baixa, achando que é rico, andando de HB20 e falando que pobre só é pobre porque não trabalha. Esse que é o teu orgulho de ser nacionalista? De ser patriota? Ou patridiota, né, que as pessoas costumam dizer. Olha só, onde é que o comunismo deu certo? Na China. Respondi para você? Na China. Então, olha só, um negócio curioso aqui que a gente tá falando. Cascavel é a cidade mais bolsonarista que tem, né? E em Cascavel eu ando com adesivo de Lula no peito e com a bandeira, a bandeira do Lula no meu carro, certo? Por quê? Porque a pessoa que anda com adesivo do Bolsonaro vem, me hostiliza, xinga, entendeu? E o que eu faço? Eu ouço e continuo na boa. O cara não vai vir querer brigar comigo. Oi, filho! Vem cá dar oi pro pessoal. O pessoal não vai querer vir brigar comigo no meio da rua. Entendeu? O patriota que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. Entendeu, cara? Então, basicamente é isso aí. A gente tem que ter coragem. A gente não pode ter vergonha de se manifestar. Aí, ó. Vai na China e pergunta se pobre é feliz. Irmão, deixa de ser burro. Pobre não é feliz em lugar nenhum. Pobre não é feliz nos Estados Unidos. Não é feliz no Brasil. E esse é meu filho. Dá oi pra galera. Oi. Sabe, mas quem é pobre tem que dar uma coisinha. Não é que a gente tem que ajudar as pessoas? Exatamente. Por quê? Porque talvez elas não tiveram as oportunidades, né? E o Bolsonaro, ele não ajuda, ele só briga. É isso aí, filho. Bate aqui. Qual que é o nosso lema? Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. É isso aí. Esse aqui é o meu Homem-Aranha. Muito bem. É que sabe, eu não gosto mais do Hulk, já passou dos limites, agora eu gosto mais do Homem-Aranha. Você gosta mais do Homem-Aranha, né? Sim, é meu super-herói favorito. É isso aí. Isso é respeito, reverenciar a bandeira de outros países. Cara, deixa de ser burro, velho. Porque você reverenciar uma coisa, você respeitar outra coisa, você bater continência pra ela. Continência você faz para símbolo nacional, irmão. Tá? É isso aí. Beleza. Ó, eu acho que já deu o horário, já passou de 1 hora que era para ser essa live. Eu sei que a galera curtiu e que o pessoal tá aqui se batendo, mas pode esperar que amanhã tem mais, beleza? Um grande abraço. Força, guerreiros!